Ajuda de custo do empregado. Sabemos que normalmente e com muita frequência algumas empresas necessitam que seus empregados efetivamente façam viagem, se desloquem, vão a fornecedores, vão a clientes, enfim, tenham despesas, tenham gastos. Sabemos que as empresas às vezes necessitam que seus empregados se transfiram efetivamente para um outro município, para uma filial, para um outro estado e às vezes até para um outro país. E consequentemente nós temos que entender que desta forma, ambas essas situações caracterizam aí a necessidade de verba, de pagamentos, ou seja, a empresa disponibiliza aos seus empregados valores. Mas a CLT, que é nossa lei trabalhista, ela define ajuda de custo de maneira muito clara. Tá? Ou seja, é uma verba indenizatória, ou seja, o objetivo é de cobrir despesas aos seus empregados em decorrências de mudança do trabalho. Quer dizer, não podemos destoar isto, nossa legislação determina isso. Portanto, em seus artigos 469 e 470 da CLT, ela determina muito claramente que tem a finalidade, o objetivo de ressarcir gastos especificamente em razão de uma transferência do local de trabalho para um outro município, como já dito anterior, de um outro estado ou país. E esse pagamento deve ser pago na ocasião, no momento onde ocorre efetivamente o fato, para suprir a necessidade dessa transferência, dessa mudança para uma filial ou enfim, para uma outra unidade da empresa. Observamos isso no parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. E assim, deixamos bem claro, tá, que nessa situação não há incidência de verbas trabalhistas. Simplesmente o empregado tem o ressarcimento, o retorno dos valores gastos, ou seja, subsidiados em 100% pelo empregador. Observado frequentemente o empregador utilizando a expressão ajuda de custo, naquela situação em que também o empregado vai realizar viagens, vai atender o seu fornecedor, o seu cliente, enfim, desenvolver trabalhos operacionais, independente da mudança do seu local, ou seja, ele não mudou, ele simplesmente está realizando operações do dia a dia. Nessa situação específica, não há que se falar em ajuda de custo, simplesmente um adiantamento. Ou seja, um adiantamento, uma antecipação de valores para que ele possa realizar seu trabalho efetivamente gerando o seu labor de maneira a atender a necessidade da empresa. Este é uma operação muito comum, uma forma muito comum de se dizer ajuda de custo, mas não se caracteriza uma ajuda de custo. Por consequência, nós temos que entender que tanto o adiantamento como também a ajuda de custo efetivamente fornecida ao empregado pelo empregador, pertinente à transferência de sede ou mudança de estado ou de município ou de país, enfim, em razão de mudança de local de trabalho, não tem nenhum tipo de ônus trabalhista, encargos trabalhistas nenhum. Agora, nós precisamos tomar cuidado com a expressão ajuda de custo, quando ela é remunerada constantemente, mensalmente, de uma maneira contínua, ou seja, é uma ajuda de custo que se caracteriza salário. Portanto, por consequência, ela deverá ser tributada pelos encargos trabalhistas de uma maneira ampla. É um cuidado, é algo que observamos com muita frequência, chamar ajuda de custo naquilo que não é ajuda de custo. Por consequência, se você chama ajuda de custo, aquele pagamento mensal, ele é uma verba salarial traduzida ou com um novo nome, ajuda de custo. Ou seja, cuidado, atenção quando vocês, empregadores, estruturam a sua base de salarial, referencial e pagamentos aos empregados utilizando a expressão ajuda de custo. A lei é clara, atentem-se para isso, procurem cada vez mais entender qual é a diferença
e aí na expressão ajuda de custo e o que caracteriza efetivamente a ajuda de custo perante a nossa legislação trabalhista. Busquem essa informação, somem isso e verifiquem se porventura na sua operação isso não está acontecendo indevidamente.